Evangelho, sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Padre Pio de Pietrelcina, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Padre Pio de Pietrelcina, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que a Igreja hoje celebra a memória de São Padre Pio de Pietrelcina. Em toda a história da Igreja, o único sacerdote a receber os dons dos estigmas, ou seja, das marcas das 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nas mãos, nos pés e no coração. Daqui a pouco nós vamos contar um pouco a história de São Padre Pio, em uma breve hagiografia. E também hoje teremos a oportunidade de ouvirmos um trecho, que é aquele proposto na Liturgia das Horas, do seu grande epistolário, da correspondência de cartas que São Padre Pio traçou com seus filhos espirituais, mas especialmente com o seu diretor espiritual. Muitas pessoas foram entregues por Nosso Senhor a Padre Pio a sua direção espiritual e eram considerados os seus filhos espirituais porque, por diversos dons que o Senhor concedia a Padre Pio, extraordinários, mas sobretudo pelo dom ordinário da pregação, Padre Pio instruía, formava e conduzia aqueles corações à perfeição da vida cristã, ou seja, a viverem intensamente o batismo, balizado sobre esses 3 grandes pilares: uma fé autêntica, uma esperança viva e o exercício concreto da caridade. E hoje, meus irmãos, nós estamos com a Santa Liturgia que nos entrega a continuação do 9º capítulo, mas saltamos ontem as mesmas perguntas, digamos assim, ou melhor, não as mesmas perguntas. As mesmas considerações sobre Jesus aparecem nos lábios de Herodes e nós fazíamos referência ao texto de hoje. Hoje nós ouvimos a profissão de fé do apóstolo Pedro. O tema da fé e a profissão de fé são centrais na vida de São Padre Pio. Uma fé forte e estável e uma profissão autêntica, o que supõe um vigor na esperança muito grande. A profissão de fé não supõe apenas o dom da fé presente no coração, mas um vigor de esperança, porque quando o Senhor nos concede o dom da fé, nos leva também, pela graça do Espírito Santo, a viver à luz da fé. E dessa forma nós vamos realizando e celebrando as esperanças que foram prometidas e declaradas pelo Senhor. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor nos declarou vem pouco a pouco se mostrando não apenas como verdades, mas como realidades eficazes. Mas, padre, se realizou, já não é mais esperança? Alto lá. Cada realização do que Deus promete na nossa vida nos confirma a esperança futura, que é a vida eterna. Ah, tá. Então agora eu acho que eu estou entendendo. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender um pouco mais. Vocês lembram, no dia de São Mateus, que nós falamos a respeito
daquela promessa que o Senhor fez. Pensemos agora o Sermão da Montanha, estamos no Evangelho de São Mateus, quando vos levarem diante dos tribunais e vos apresentarem e vos acusarem de todo tipo de coisa, não vos preocupeis, que eu estarei convosco e vos darei as palavras justas e acertadas para que possam se defender, apresentar a vossa palavra, e dessa forma aqueles não poderão contra a palavra que eu vos darei. Muito bem, no dia de São Mateus nós fazíamos a meditação e o padre confirmava a respeito disso, o padre falava a respeito disso, que naquele momento em que Mateus e os discípulos não tinham uma fé robusta o suficiente para responder à acusação feita pelos fariseus, o próprio Senhor escuta e fala em nome deles. A pergunta era dirigida aos discípulos e Jesus responde em nome deles. E eu dizia, bom, aqui a gente poderia ver já o cumprimento dessa que seria a promessa feita pelo Senhor mais adiante na continuação do Evangelho a seus discípulos. De fato, o Senhor nos entrega as suas palavras. Fala por nós, fala em nós, fala conosco, responde em nosso lugar. De fato, quando o Senhor declara essa promessa aos seus discípulos, talvez eles se lembrassem do dia em que o Senhor os defendeu, dando a eles palavras contra aqueles que os acusavam. Então, é nesse sentido que eu falo sobre confirmar a esperança, né? Então, na medida em que a fé nos é entregue e nós vamos vivendo à luz da fé, o Senhor vai realizando inúmeras coisas que vão confirmando a esperança, e dessa forma a fé e a esperança estão sempre juntos, porque todos os atos e realizações de Deus que confirmam suas palavras, então não é mais uma espera sobre aquilo porque aconteceu, ou seja, ele disse que ia dar palavras para nos defendermos, e de fato aconteceu, então naquele momento ali já é uma realidade, mas isso tudo acontece para nos falar da esperança eterna. O que significa dizer? Palavra para nos defender, no sentido de contrapor os inimigos para submetê-los, mas para levá-los na direção da verdade. Olha aí, recordando agora aquilo que falávamos a respeito dos mártires, que eles não apenas dão testemunho da verdade para confirmar na fé os seus irmãos que já estão na fé, mas para endereçar, para orientar na direção da fé aqueles que ainda não estão na fé, que são os seus agressores, né? Então, o Senhor, os mártires, ao realizarem isso, e realizarem isso sob a promessa que o Senhor fez de dar as palavras justas e a força necessária para testemunhá-lo, pois o Senhor vem dar testemunho daqueles que dão testemunho do Senhor, isso tudo acontece em função de uma promessa: estar com Ele na glória. O mártir vive essa realidade, ou seja, consolidando verdades prometidas pelo Senhor na busca daquela promessa última, que é estar com Ele na glória dos céus, com as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. E da mesma forma, nós temos o testemunho em favor daqueles que estão vendo esse sinal de verdade e podem agora se orientar na direção dela, cumprindo assim a promessa de que a salvação o Senhor não a realiza, não a oferece só por ti, mas oferece por todos. Então as duas esperanças estão se realizando ali, os sinais em orientação a essa esperança última, né? Digamos assim, duas esperanças estão se realizando ali. De fato, o Senhor cumpriu a sua palavra de ir ao encontro de todos, inclusive daqueles que estão contra ele, e de fato o Senhor está confirmando o vigor da fé àquele que está testemunhando em seu favor, sendo Cristo testemunho por ele, ali, naquele momento, para que se cumpra aquela promessa última a ambos, que cheguem todos bem unidos à casa do Pai. Olha que maravilha! Como a nossa igreja é lindíssima. Para São Padre Pio, a fé era algo que deveria se defender
com unhas e dentes. Se tinha uma coisa que deixava o Padre Pio irritado, era alguém que dissesse para ele que não tinha ido à missa porque tinha muito que fazer no domingo, porque se descuidou disso. O sacrifício da Santa Missa, Padre Pio dizia isso com toda clareza, é o momento mais importante da vida de qualquer batizado. O momento mais importante da tua semana, não tenha dúvida, meus irmãos, é a missa. É preciso que isso fique firme, gravado com letras de fogo no seu coração. O momento mais importante da sua semana é a Santa Missa, no dia de domingo, junto com seus irmãos. Esse é o momento mais importante da sua inteira semana. E ali você queira estar sempre, na hora marcada, com a tua família e caminhando até lá na espera dos dias que se sucedem, reze e deseje que toda a família esteja bem unida ali. E toda a família não se restringe só a sua esposa e seus filhos, a sua comunidade religiosa, ao inteiro seminário que você conduz, aos teus irmãos no sacerdócio, mas a inteira família cristã dos batizados. E nós sabemos que muitos dos batizados nem mais vivem e professam a fé que receberam. Então, olha o grande trabalho de oração pela conversão das almas e pela salvação das almas. Chegamos a um ponto-chave da vida de Padre Pio. Tudo em sua vida ele entregava pela salvação das almas, conhecendo pela revelação e pela graça extraordinária que o Senhor lhe deu, além, obviamente, da graça ordinária, do estudo, da vida de oração, daquilo que sempre colocou em ato desde a sua juventude, por amor a Cristo, né? A isso se somaram tantos outros dons extraordinários e Padre Pio não tinha dúvidas no coração disso. O momento mais importante da sua semana é o dia da Santa Missa. E dessa forma, com Cristo, ele levantava a cabeça e dizia: onde estão os meus filhos? O Senhor é o bom pastor, que sabe que falta uma ovelha, deixa as 99 e vai em busca daquela. Então, se usamos essa imagem que é muito bonita, onde está o meu filho? Onde estão os meus filhos? A essa súplica do coração de Jesus, a esse brado de angústia do coração de Jesus, onde estão os meus filhos que deveriam estar aqui junto comigo na casa de meu Pai? A esse brado de dor, de angústia do coração de Jesus, Padre Pio levantava a cabeça junto com o Senhor e constatava que estavam dispersos no mundo de trevas. E ele se ofereceu por primeiro a partir em busca de cada uma dessas ovelhas perdidas. Quando vemos a intensa vida de sacrifício e de oração de Padre Pio, não se esqueça, ela parte daqui, dessa verdade, dessa comunhão íntima com o coração de Jesus, dessa dor profunda do coração de Jesus. Meu irmão e minha irmã, a gente divide as nossas alegrias com muitos e com alguns talvez, né? Mas as nossas dores nós só dividimos com aqueles que são muito, muito, muito íntimos a gente. Por isso, conhecer as dores do coração de Jesus é algo que o Senhor dá a conhecer àqueles que lhe são muito íntimos. E Padre Pio, pela estreita aliança de amor com o Senhor, conhecia as dores do seu coração e sabendo que essa era a dor do seu coração maior, ele imolou, ele como amigo zeloso entregou sua vida para cuidar dessa dor de seu amigo. É difícil de entender isso? Absolutamente não. Uma mãe compreende claramente que se o filho está doente, fosse possível, ela arrancaria um pedaço da sua saúde, uma parcela da sua vida, em dias e tempo, e entregaria isso pelo seu filho, porque o ama, é disposta a tirar tudo, inclusive de entregar sua vida por ele. Imagina um amigo íntimo e estreito do coração do Senhor. Não é estranho que decida entregar sua vida por amor a Ele. Se diante do grande amor da nossa mãe por nós conseguimos entender
um gesto de gratidão de grande envergadura, ou seja, eu entrego a minha vida por minha mãe, pelo amor que conheço de minha mãe por mim. Imagina, conhecendo a profundidade do amor de nosso Senhor por ele, quanto ele não estava disposto a entregar tudo, radicalmente, sem separar nada para si, tudo da sua própria vida, para poder correr o mundo e juntar todas as ovelhas perdidas desse amigo e bom pastor. Aqui a gente entende o que é a vida de penitência de um capuchinho. Porque essa vida de penitência não foi exclusiva do Padre Pio, mas ela é a marca que distingue a inteira família dos capuchinhos, a inteira família franciscana, se queremos levar em estrito senso, e em um único lampejo que distingue a inteira família dos batizados. Mas de maneira particular, a família dos franciscanos e dos capuchinhos que são entregues a uma vida de penitência, a uma vida de contínua mortificação por amor a Cristo. O que significa isso? Viver uma vida que nos leve sempre para fora do mundo, ou seja, cada vez menos identificados com o mundo, para que cada vez mais, ao entrarmos no mundo, possamos ser uma chama claríssima que ilumina e que oferece a outra direção. Claro que a gente sabe que para aqueles que estão nas trevas, a luz é um grande mal e ela precisa ser apagada. Mas a vida de penitência é aquilo que vai nos separando do mundo, vai forjando em nós uma identidade distinta do mundo. De maneira que ao entrarmos para buscar nessa escuridão, sendo distintos da escuridão, somos luz ardentíssima, luminosíssima, e consegue assim os raios da graça de Deus, os raios do Evangelho, os raios da bondade, da justiça e da misericórdia divina chegarem aos confins dessa grande escuridão e orientar na direção da luz, na direção da vida, para fora das trevas, todos aqueles filhos perdidos e dispersos. Padre Pio foi essa grande chama ardente e nós somos chamados a sê-la, mas não a seremos no mundo se também nós não escolhemos um caminho de vida penitencial. Então não é uma exclusividade de Padre Pio, não é uma exclusividade dos capuchinhos, é uma excelência deles, mas é uma necessidade real a todos os batizados. Então, olhando o testemunho de nossos irmãos capuchinhos, nós podemos aprender, viver e buscar isso, que é uma necessidade para todos os batizados. Como nós fazemos isso? Como nós aprendemos? Olhando para aqueles que têm a excelência dessa vivência. E se olhando para eles nós não encontramos isso, Padre Fábio, rezemos por eles. Rezemos por eles. Nem todos os capuchinhos do período de Padre Pio tinham essa realidade clara e intensa assim. E por eles, e com eles, Padre Pio também foi esse sinal. Como é importante, meus irmãos, que entre nós haja essa comunhão e ao mesmo tempo esse zelo. Porque às vezes levantamos para dizer de imediato que não está bem e para apontar o dedo em rispe. Já entendemos que aquilo dali merece estar presente na vida daquele meu irmão, porque Deus o abençoou e deu as graças ordinárias e extraordinárias para ele, pois ele pertence àquela congregação, àquela outra congregação, que são luminares de excelência para a gente sobre uma determinada característica da vida cristã, e nós não encontramos isso nele, mas nós sabemos que o Senhor assim definiu, porque conhecemos a história da congregação e vemos os inúmeros santos que passaram ao longo desse tempo e deixaram esse testemunho explícito na história. É a hora de rezarmos por eles. Mas não, às vezes a gente vai botando o dedo em rispe para dizer: você não é desse jeito, você não é daquele outro jeito. Como se isso mudasse a história e o andamento das coisas, né? Se fosse assim, o mundo já estava resolvido há muito tempo.
Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é, tendo a certeza, rezar. Rezar. E ter um zelo ainda maior de buscar aquilo, não só como necessidade, mas como excelência também na nossa vida. Para que assim haja mais testemunhos de excelência. Se o meu irmão é chamado a viver aquilo como uma excelência e não vive, eu sou chamado a viver por necessidade. Eu posso zelar por amor a esse meu irmão e por amor aos meus outros irmãos, para que não faltem o conhecimento dessa excelência. Eu posso zelar em buscá-la, em viver com maior intensidade os bens espirituais que favorecem aquela necessidade, de maneira a buscá-la com maior excelência, para que não falte no mundo testemunhos que atraiam. Entende? É totalmente diferente de dizer, porque você não conseguiu, então eu vou conseguir porque é assim. Você vai ver como é que se faz as coisas, ou então, olha só que você que deveria ser desse jeito e não é quem você pensa que é. Olha só que desastre de pessoa que você é, que deveria ser desse ou daquele outro jeito e não está sendo. Nenhuma dessas atitudes nos une à atitude do bom pastor. Nenhuma dessas atitudes é uma resposta àquela voz do Senhor: onde estão os meus filhos? Quando o Padre Pio se levanta com o Senhor e diz: eu entregarei minha vida para trazê-los a Ti, ele seguiu esse caminho. Que bom termos o testemunho de São Padre Pio hoje, para poder caminharmos no anúncio da paixão do Senhor. É a segunda parte do Evangelho de hoje, o primeiro anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e nesse primeiro anúncio da paixão de nosso Senhor, nós encontramos ali todo o itinerário da cruz. Ao ir pelo mundo para buscar, para ajudar a recolher os filhos que estavam dispersos de nosso Senhor, Padre Pio não poderia fazer por uma via diferente daquela da cruz, da paixão. E quando o Senhor lhe deixa claro isso, imediatamente, como nós já falamos, ele escolhe e assim o segue. Fantástico. Vamos ouvir esse trecho do epistolário de São Padre Pio, onde ele fala a respeito da sua entrega de amor. Com a força dessa obediência, resolvo contar-lhe o que aconteceu comigo desde o dia 5 à tarde até todo o dia 6 do mês de agosto de 1918. Eu não sou capaz de lhe dizer o que aconteceu nesse tempo de martírio superlativo. Estava confessando os nossos rapazes, os seminaristas, na tarde do dia 5, quando de repente fiquei cheio de um extremo terror, com a visão de um personagem celestial que se apresentou a mim diante dos olhos da inteligência. Tinha na mão uma espécie de arma semelhante a uma lâmina de ferro muito comprida, com uma ponta bem afiada, e parecia que da ponta saía uma chama de fogo. Ver tudo isso e observar esse personagem que descarrega com toda a violência o referido instrumento na alma foi tudo uma só coisa. Prestes a desmaiar, emiti um gemido. Senti que ia morrer naquele momento. Disse ao rapaz que se retirasse, porque me sentia mal e não encontrava força para continuar. Esse martírio durou sem interrupção até a manhã do dia 7. Não sei como dizer o que sofri nesse período tão lamentável. Sentia que até as entranhas se desgrudavam e se esticavam pelo efeito daquele dardo. Todo o meu ser estava como que a ferro e fogo. O que posso lhe dizer a respeito do que me pergunta sobre como minha crucifixão aconteceu? Bom, meu Deus, que confusão e humilhação eu sinto quando tenho que manifestar o que o Senhor fez nessa criatura tão mesquinha que sou eu. Era a manhã do dia 20 de setembro,
passado, estando no coro após a celebração da Santa Missa, quando me senti invadido por um repouso parecido com um doce sono que me sobreveio, todos os sentidos internos e externos e as minhas faculdades da alma foram encontradas em uma quietude indescritível. Em tudo isso reinava um silêncio total ao meu redor e dentro de mim também. Sendo assim, se fez de repente uma grande paz e abandono, a completa privação de tudo se fez presente em mim, aceitando a própria destruição. Tudo isso foi instantâneo, como um relâmpago. E enquanto tudo isso acontecia, eu me vi diante de um personagem misterioso, semelhante àquele que descrevi, visto na tarde do dia 5 de agosto. Porém com uma única diferença, de que neste emanava de suas mãos, pés e lados, algo de extraordinário. Sua visão me aterrorizou. O que senti em mim naquele momento é impossível de eu descrever em palavras. Senti novamente que estava morrendo e teria morrido se o Senhor não tivesse intervido para segurar o meu coração, que eu sentia que estava saindo do meu peito. A visão do personagem foi removida e eu vi que minhas mãos, meus pés e meu lado foram atravessados e o sangue escorria deles. Imagine o dilaceramento que eu experimentei então e que estou vivenciando quase todos os dias até hoje. A ferida do coração emana assiduamente sangue, especialmente de quinta-feira até a tarde de sábado. Meu Pai, eu morro de dor por causa do rasgo que tenho no peito e subsequente confusão que sofro nas profundezas da minha alma. Tenho medo de morrer sangrando muitas vezes, se o Senhor não ouvir os gemidos do meu coração e não retirar essa operação de mim. Jesus, que é tão bom, me concederá essa graça. Me tirará, pelo menos, esta confusão que experimento por esses sinais externos que Ele quis que eu trouxesse. Forte levantarei minha voz a Ele e não cessarei de invocá-lo para que, por sua misericórdia, retire de mim não o rasgo, não a dor que sinto, porque eu vejo impossível e sinto que Ele quer me embriagar de dor, mas esses sinais externos, que são para mim de uma confusão e uma humilhação indescritível e insustentável. O personagem do qual eu quis vos falar na minha carta anterior não é outro senão aquele mesmo que mencionei em outra carta minha, visto no dia 5 de agosto. Ele continua sua obra sem descanso, com dilaceramento superlativo da minha alma. Eu sinto no interior um rumor contínuo, como de uma cascata que está sendo sempre jorrando sangue. Meu Deus, é justo e reto o seu juízo, mas no fim, use de misericórdia comigo, eu lhe peço. Deus, te direi sempre, com seu profeta, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, sou pecador. Meu Pai, agora que todo o meu interior é conhecido por Ti, e o Senhor o transforma continuamente e o renova sempre mais. Não desdenhe de fazer chegar até o fim a palavra que me consola, meu Senhor, em meio de feroz e dura amargura. Conduze-me. Com essas palavras, Padre Pio escreve para o seu diretor espiritual um pouco da sua experiência sobre como apareceram os estigmas, que nós na narração pudemos perceber claramente, a mesma imagem, uma imagem do querubim que vem junto de São Francisco de Assis, e ao mesmo tempo
como toda a sua alma e todo o seu ser se move a partir de então, como que em convulsão com as dores do coração de Jesus, de maneira que toda a sua vida se torna uma chaga de amor que jorra o sangue de Cristo pela salvação das almas. Uma inteira vida que se transforma chaga de amor pela salvação das almas. Peçamos a intercessão de São Padre Pio para que também nós vivamos desse modo como cristãos no mundo e que possamos levar a bom termo a vocação que o Senhor nos deu, de maneira que por meio dela possamos conduzir tantas almas para esse oceano de misericórdia que jorra do peito aberto de Jesus na cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Padre Pio e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.